Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de física. Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje a gente vai trabalhar de conteúdo, matéria. E falando em matéria, o tema que eu escolhi para essa aula aborda muito ela. Nós vamos falar sobre as ondas, pessoal. Nós vamos estudar um pouco sobre a ondulatória. Toda prova que você for fazer que cobrir física, seja o Enem, SASE, PAS, concursos públicos, qualquer coisa, qualquer prova que tiver física, a ondulatória vai estar presente. Esse é um dos principais temas da grade curricular, ok? Para começar, galera, eu quero responder a grande questão com você. O que é uma onda? Para que isso serve? O que uma onda faz para a gente aí e tal? Dá uma olhadinha e fica esperto. O tema é fundamental. Vai lá. Então, pessoal, antes da gente começar de fato, aquele pedido de coração, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, tá? Compartilha esse vídeo, essa aula com seus coleguinhas que também precisam estudar. Me ajuda nesse projeto aí. Eu tenho certeza que você e muitas pessoas vão gostar bastante. Então, pessoal, conforme eu disse anteriormente, o tema de hoje está presente em todo e qualquer processo seletivo que tenha física. O estudo das ondas, o estudo da ondulatória é muito importante, tá? E aí, nós vamos começar com a questão de fato. O que é uma onda? Qual é a definição para isso? Eu já preparei algumas poucas palavras para você aqui, galera. Nós vamos dizer o seguinte: uma onda é uma perturbação periódica que se propaga pelo espaço. Dizer que uma onda é uma perturbação periódica que se propaga pelo espaço é uma maneira bonita que eu tenho de te dizer que a onda é um movimento. Entenda dessa forma, simples assim. Uma onda, galera, é um movimento. Só que o movimento ondulatório não é um movimento que vai ser caracterizado pelas grandezas que a gente estuda lá na cinemática. A gente não vai definir uma onda quanto à sua velocidade, a aceleração e a posição. Até que a velocidade vai ser importante para a gente falar de alguns fenômenos, trazer alguns efeitos aí para as ondas e tudo mais. Porém, os elementos da cinemática não serão tratados aqui. Uma onda é um movimento, mas ela tem um caráter todo particular. Para começar, que quando a gente fala de movimento, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: ok, mas como que é esse movimento? A pergunta aqui para o estudo das ondas não seria como é o movimento, mas o que se movimenta. Quem movimenta segundo uma onda aí no caso. Legal? E aí, para responder isso, eu trouxe aqui uma informação muito importante que você vai carregar com você. Ó. A onda transporta energia sem transportar matéria. Então, o que é uma onda? É um movimento de energia. Basicamente, de maneira bem simplória, você vai interpretar dessa forma. Uma onda é um movimento onde quem move, onde quem desloca é energia. Matéria, jamais. Toda onda transporta energia sem transportar matéria. E outro detalhe importante, quando eu falo para você que uma onda é uma perturbação periódica, essa palavrinha periódica significa repetitiva. Portanto, um movimento ondulatório é um movimento repetitivo, um movimento que ocorre em ciclos, que repete de tempos em tempos, ok? E que quando ele vai se repetindo, ele vai levando e deixando energia por um espaço, pelo meio no qual a onda passa, sem transportar matéria. Resumindo, então, perturbação periódica que se propaga pelo espaço. Uma onda transporta energia sem transportar matéria. Uma vez que a gente entendeu que uma onda é um movimento, que uma onda leva energia, mas não leva matéria com ela, é muito importante e é preciso que você saiba classificar uma onda. É legal demais que você saiba fazer a classificação de uma onda. E aí tem várias maneiras de a gente fazer isso. As duas principais são essas aqui. Ó. Nós classificamos uma onda quanto à natureza que ela tem e quanto à forma que ela tem. Você lembra da pergunta? Quem se movimenta? A melhor maneira de você pensar em quem se movimenta quando está estudando uma onda é analisar a natureza que ela apresenta. A natureza de uma onda, galera, diz respeito à forma como ela, entre aspas, nasce, a forma como ela é produzida. A natureza de uma onda pode ser do tipo mecânica e pode ser do tipo eletromagnética. Quando é que uma onda é mecânica? Grava a informação aí, muito importante. Uma onda mecânica, senhores,
É uma onda que transporta energia sem transportar matéria, porém passando por um meio elástico. Por meio elástico, você vai entender meio material. Dessa forma, uma onda mecânica é uma onda que transporta onde há matéria. Uma onda que se propaga, né, melhor dizendo, onde há matéria. Uma onda mecânica é aquela onda que se propaga em um meio elástico, ou seja, em um meio material. Onda mecânica só se propaga onde tem matéria. O principal exemplo de onda mecânica é o som. O som, moçada, é sempre uma onda que é produzida pela vibração de um meio elástico, pela vibração de um meio material. Em geral, uma curiosidade interessante para você, em geral o som é produzido por cordas vibrantes, quando você toca um violão, por exemplo, ou por membranas vibrantes, quando você bate aí num tambor, num pandeiro, ou ainda por colunas de ar vibrantes, se você sopra uma flauta, e por aí vai. O som, portanto, é uma onda mecânica. Ele é produzido pela vibração de matéria, às vezes uma corda, às vezes uma membrana, às vezes uma coluna de ar. Mas se não tiver matéria, o som não é produzido. Uma onda mecânica não se propaga onde não tem matéria, portanto. Quando a natureza de uma onda é mecânica, ela só se propaga em meios materiais. Já quando uma onda tem natureza eletromagnética, senhores, isso significa que ela se propaga em qualquer meio que você quiser. Ela não tem restrição, essa onda aqui não tem muita diferenciação para nada. Ela vai onde ela quiser, ela é livre, ela fala eu vou e pronto. A onda eletromagnética se propaga por qualquer meio, independente desse meio ter ou não matéria. Legal? A onda eletromagnética pode se propagar em qualquer meio, seja ele material ou não. Um meio não material é o vácuo. Então, uma boa maneira de você diferenciar uma onda mecânica de uma onda eletromagnética, uma boa maneira de você pensar na natureza de uma onda, querido, é você imaginar se ela se propaga ou não no vácuo. Uma onda que se propaga no vácuo tem natureza eletromagnética. Ela é produzida por oscilações de campos de força, um campo elétrico e um campo magnético. A onda mecânica não, é produzida por oscilações em matéria. Eu preciso do meio elástico, eu preciso do meio material. O principal exemplo de onda mecânica que eu te dei foi o som, não é isso? O principal exemplo de onda eletromagnética vai ser a luz. A luz é uma onda eletromagnética. Dessa maneira, a luz se propaga no vácuo. O som, jamais. Se porventura você se perder em meio ao espaço sideral por aí afora, você vai conseguir ver a luminosidade produzida por uma estrela, alguma coisa do tipo, mas você jamais vai escutar o som. Considerando, obviamente, que fosse possível, né, você manter condições de sobrevivência nessa situação. A luz se propaga no vácuo, o som jamais. Uma outra maneira de classificar a onda, senhores, seria você pensar no formato, a forma que uma onda apresenta. E aí, basicamente, nós temos dois tipos de onda quanto à sua forma. Uma onda pode ser do tipo transversal ou do tipo longitudinal. Qual é a diferença, professor? Uma onda transversal, queridos, é uma onda que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Quando você vai no CrossFit, por exemplo, e chacoalha aquela corda que seu instrutor manda lá, você produz uma onda transversal na corda. Você produz uma onda vibrando a corda numa direção vertical. Seu braço, a fonte vibratória, movimenta para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Você produz vibrações num plano vertical. Só que os pulsos de onda afastam de você percorrendo a corda que se encontra na horizontal. A direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Essa é a onda transversal. Geralmente ela é representada nesse formato senoidal. Já a onda longitudinal, queridos, é a onda onde a direção de propagação e de vibração coincide. A onda vibra e propaga em direções coincidentes ou paralelas. Alguns autores falam que a direção de vibração é paralela à direção de propagação. Isso faz com que a onda tenha um formato meio estranho, você não vai conseguir perceber diferenças na direção de vibração e propagação. A onda vibra e propaga em direções coincidentes, paralelas. Se você pega uma mola, por exemplo, e começa a chacoalhar, a mesma direção na qual sua mão, a fonte vibratória, oscila,
As partículas da mola vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm, levando energia por ela, levando e trazendo energia por ela, tá? Então é a diferença básica. Uma onda transversal, a direção de vibração e propagação, elas são perpendiculares entre si. Na onda longitudinal, a direção de vibração e a direção de propagação são paralelas ou coincidentes, ok? Um último detalhe importante, galera. Toda vez que uma onda for eletromagnética, necessariamente ela é transversal. Todas as ondas eletromagnéticas, sem exceção, são transversais. Os campos de força que eu te falei agora há pouco, lembra? Eles vibram perpendicularmente entre si. E isso não significa que toda onda mecânica é longitudinal. Não. Você tem restrição só para a onda eletromagnética contar forma. A onda mecânica pode ser transversal ou longitudinal. No entanto, o som é uma onda longitudinal. Então, tomando os dois principais exemplos como referência, nós podemos dizer o quê? Que a luz é uma onda eletromagnética e transversal, portanto. Isso significa o quê? A luz não depende de um meio material para se propagar e ela vibra e propaga em direções perpendiculares entre si. O som é uma onda mecânica e longitudinal. Isso quer dizer o quê? O som depende de um meio material para se propagar e a direção de vibração coincide com a direção de propagação para ele, ok? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os elementos que constituem uma onda. A gente se vê lá. Valeu, um abraço, galera!